Fala galera, sejam bem-vindos aqui à nossa correção do quarto simulado, certo? Para o concurso do Degase. Dessa vez a gente vai fazer diferente. Eu não vou trazer para vocês aqui os slides, eu vou trazer para você aqui o próprio simulado para a gente corrigir nele mesmo. Então veja, ó, como é que você tem que se comportar quando você pegar a tua prova. Certo, gente? Aqui é o simulado, mas na prova você tem que ter, né, esse comportamento. Ó, pegou as questões? Eu gosto de começar com as questões das matérias que eu domino. Aquelas que eu já conheço, que eu tenho afinidade. Se no teu caso você domina as matérias básicas, responda as básicas primeiro, da mais fácil até a mais difícil. Certo? Pessoal, na nossa revisão de véspera, vai ser no dia 9 de outubro, às 19 horas, tá certo? A gente vai trazer técnicas de chutes da banca e Deccan. Sempre tem aquela pessoa que deixa lá pro final 10, 5 questões sem responder, porque não dá tempo, porque não sabe. Então a gente vai trazer aqui as técnicas infalíveis de chute da banca e Deccan. O ideal é que você estude, que você enfrente as questões. Mas não dá tempo, não conseguiu pegar tudo, tem uma técnica que vai te ajudar aí a acertar algumas questões, que vai te ajudar, né, aquele pontinho a mais, ou pelo menos você não perder ponto, né? Não perder aquele ponto ali ou deixar de ganhar, no caso aqui da Banca e Deccan. Se fosse Sebrasp, a depender da questão, você poderia perder pontos, né? Já que uma errada anula uma certa. Aqui não. Então, para que você consiga pontuar, veja, não tem nada a perder. Vai deixar a questão em branco? Não, meu amigo, vai chutar, tá certo? Não pode deixar questões de múltipla escolha da Banca e Deccan em branco. Porque você chuta uma questão, é aquela que você acerta. Você só não vai fazer se realmente não der tempo. Aí não pode se prejudicar, né? Tem que entregar a prova. Mas sobrou 10 minutinhos ali no final, tá em dúvida, ou não conseguiu enfrentar as questões, não estudou aquele tema, então tem uma técnica infalível de chutes da Banca Idecan, que a gente vai mostrar na nossa revisão de véspera, que vai acontecer no dia 9 de outubro. Bora lá, sem mais delongas. Pegou a prova, vamos lá. Direitos humanos. Assinale a alternativa correta em relação ao direito, ó, ao conceito, né? Ó, a correta, a banca quer saber aqui a alternativa correta em relação ao conceito de direitos humanos. Direitos humanos é uma forma sintética, pessoal, é uma síntese, né? É um resumo de se referir a direitos fundamentais da pessoa humana. Perfeito. Aqueles que são essenciais à pessoa humana, que precisa ser respeitada pela dignidade que lhe é inerente. Ó, o gabarito já é a letra A, certo? Direitos humanos é uma forma sintética, é um resumo dos direitos fundamentais da pessoa humana, que são essenciais, né? A pessoa humana e precisa ser respeitada pela dignidade que lhe é inerente, que é próprio dos direitos humanos. A letra B. Os direitos humanos são aqueles que estão previstos de forma expressa em uma Constituição. Pessoal, tá errado. Os direitos humanos ele está no plano internacional. Enquanto o que está em uma Constituição são os direitos fundamentais, tá certo? Cuidado para não confundir. A letra A, ela fala o seguinte, que os direitos humanos é uma síntese, é um resumo dos direitos fundamentais. Mas não falou que os direitos humanos está em Constituição, tá certo? O que está em Constituição é direito fundamental. O que está em um plano internacional é direito humano. E aquilo que não está em lugar nenhum, mas que é um direito aí inerente à pessoa humana, mas não está positivado, são os direitos do homem. Tá certo? Letra C. Como os direitos humanos são inerentes à natureza humana, somente derivam do espírito humano e não devem ser positivados em lei, pessoal. Ó, não derivam somente, né, do espírito humano. Eles podem sim estar previstos em lei, até pelo princípio da inexauribilidade, né? Ó, da inexauribilidade dos direitos humanos. Os direitos humanos eles não se esgotam, certo? Eles não desaparecem. O tempo todo vai surgindo direitos humanos, certo? Surge direitos do homem, mas como não está positivado ainda, é cuidado para que ele entre ou no plano interno ou internacional. O último que a gente teve na Constituição foi os dados, né, digitais, a proteção aí aos dados digitais, que entrou lá no artigo 5º da Constituição. Então veja, era um direito do homem que era discutido aí, né, gente, em consequência do avanço tecnológico e que merecia uma proteção. Então já foi cuidado para que ele ingressasse em um ordenamento nacional, na Constituição. Então ele é um direito fundamental, certo? Ó, letra E, ou letra D, né? No âmbito da filosofia, a expressão direitos humanos significa a independência do ser humano, tratando-se exclusivamente de liberdade. Não, gente. Ó, a expressão direitos humanos
certo? Significa independência do ser humano, mas não é somente ou exclusivamente liberdade. A gente tem que lembrar da igualdade e da fraternidade. Considerando o que prevê a Constituição de 88, direitos humanos se dão por meio da propriedade, que se impõe como um valor incondicional. Ó, a propriedade ela é incondicional? Não. E insubstituível não admite equivalente. Pessoal, tá falso, certo? Inclusive, a propriedade ela deve atender à sua função social, tá certo? A gente vê que na Constituição fala o seguinte, ó, temos o direito à propriedade. E no dispositivo, no próprio artigo 5º mais à frente, fala o seguinte, que a propriedade ela deverá cumprir a sua função social, né? Isso aqui foi a bancada, né? A bancada socialista, né? A bancada social aí lá do Congresso, na hora de constituir ali a Assembleia Nacional Constituinte, optou por colocar dispositivos que são socialmente previstos. Você sabe que pós Segunda Guerra surgiu a Guerra Fria. De um lado tinha Estados Unidos, do outro a União Soviética, e cada um querendo colocar os seus ideais do que era direitos humanos, tá certo? Para os Estados Unidos, os direitos humanos eram direitos civis e políticos. Para a União Soviética, os direitos humanos eram direitos sociais, econômicos e culturais. Então, você pega a própria declaração, ela tem 23 artigos que são, né, ou melhor, 21 artigos que são de direitos civis e políticos, e a minoria é direitos sociais, culturais e econômicos. Por isso que a União Soviética, o país, né, que ingressava à União Soviética, não assinaram o tratado. Tá certo, gente? Ó, quem não assinou o tratado, a declaração, a Arábia Saudita, que lá a definição de gênero não é bem equilibrada, a África do Sul, por conta do apartheid, e os países da União Soviética, porque, como colocaram lá na declaração a minoria, os seus ideais, eles simplesmente não assinaram. Se abstiveram, né? Ficaram ali isentos. Beleza? Pessoal, primeira questão aqui, o gabarito é a letra A, tá certo? Gabarito aqui, letra A. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o tamanho dessa caneta. Pronto. Deixa eu ver se melhorou. Pronto, melhorou. Bora lá. Segunda questão. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, o conceito de direitos humanos. Os direitos humanos são divisíveis? Não, eles são indivisíveis. Eles são indivisíveis. Ó, de um lado a gente tinha os Estados Unidos. Certo? Com seus ideais, né? Ó, Estados Unidos de um lado. E União Soviética do outro. Pós Segunda Guerra Mundial, no período de Guerra Fria. Para a União Soviética, direito humano era direitos sociais, econômicos e culturais. Para os Estados Unidos, direitos humanos eram direitos civis e direitos políticos. Certo? Então havia uma divisão, só que a ONU falou, não, os direitos humanos eles são indivisíveis. Certo? Eles não podem ser divididos. Além de ser indivisíveis, eles são interdependentes. Um depende do outro. Direitos civis e políticos depende de direitos sociais, econômicos e cultural. Certo, gente? Direito social depende de direito político. A pessoa só tem cultura, certo, se tiver os direitos civis respeitados. Então, um depende do outro. Letra B. Os direitos humanos são universais e alienáveis. Universais, sim. Alienáveis, não. Eles são inalienáveis. Certo? Você não pode aí dispor, né? Não pode vender. Os direitos humanos são preceitos que consentem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Gabarito, letra B. Certo, gente? Direitos humanos são preceitos que consentem e protegem a dignidade. Isso aqui, ó, é um pressuposto, né? Um postulado, na verdade, normativo. Então, todo direito humano, ele gira em torno da dignidade da pessoa humana. Letra D. Os direitos humanos reconhecem especificamente as obrigações que o Estado tem em relação aos cidadãos. Pessoal, os direitos humanos reconhecem especificamente, de forma específica, as obrigações que tem em relação ao cidadão? Não.
Aqui, ó, os direitos humanos, eles reconhecem de forma específica, não, de forma não, ele vai impor limites aos estados, né? Ele vai impor limite ao estado em relação aos direitos humanos, certo? E não é em relação aos cidadãos, viu? Que a palavra cidadão aqui, ó, é quem está em gozo com os direitos políticos. Então, além de não ser específico, é de impor limite, não é em relação ao cidadão, mas em toda a pessoa humana. A legislação dos direitos humanos obriga os governos a desenvolverem ações e atividades, porém não impede de realizar nenhuma atividade. Pessoal, não, isso aqui confundiu tudo, né? Direitos humanos obriga o governo, não obriga nada, né? Impõe limites é uma coisa, obrigar já é forçar um pouquinho a barra, certo? Então, gabarito aqui, letra C. Bora ver isso aqui. Os direitos humanos são concebidos como indivisíveis e universais. Perfeito. Eles não podem ser divididos, eles são universais. Atinge toda a pessoa humana. Basta ser pessoa para ser titulado de direitos e dotado de dignidade. Por sua vez, o conceito de cidadania representa a ponta fulcral na realização da democracia e na titularidade dos direitos humanos. Na evolução dos direitos humanos, observa-se o desenvolvimento de pelo menos 3 dimensões de cidadania, assim como 3 gerações de direitos humanos, todos interconectados. Por isso que a gente fala em dimensão e não em geração, né? Quando você fala geração, dá uma ideia que uma acabou e entrou a outra, né? iPhone geração 17, dá uma ideia que os outros estão ultrapassados. Por isso que o correto aqui é falar em dimensões, né? Dá uma ideia de totalidade. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. No Brasil, a garantia das 3 primeiras gerações de direitos humanos deu-se na seguinte ordem: direitos civis e políticos e direitos sociais. Pessoal, os direitos civis e políticos a gente encontra na primeira geração. Direitos sociais na segunda, certo? Agora, nas 3 primeiras, está faltando uma, né? Faltou aqui a fraternidade. Os direitos civis referem-se à possibilidade de participação do indivíduo no processo eleitoral. Essa participação aqui, gente, é o direito político, certo? Apesar de serem civis e políticos de primeira dimensão, direito civil é aquela proteção que o Estado tem, né, em relação à individualidade de cada um, e participação é diferente. Letra C. A participação do cidadão no governo é uma característica dos direitos políticos. Aqui sim. A participação é característica de direitos políticos e o seu exercício consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, organizar partidos, votar e ser votado. Me parece que a letra C é o gabarito. Os direitos sociais garantem a liberdade e independem da participação do Estado. Pessoal, pelo contrário, certo? Os direitos de segunda geração, os direitos sociais, eles devem ter uma prestação do Estado, certo? Então tá falso. Incorporado ao direito humano, incorporado ao direito ao desenvolvimento e aos bens comuns da humanidade, o direito ao ambiente sadio integra a segunda geração. Não, aqui é a terceira geração, tá? Direito de fraternidade, ó, ambiente sadio, e não de segunda dimensão. Segunda dimensão é direitos econômicos, sociais e direitos culturais. Gabarito aí, letra C, né? As gerações dos direitos fundamentais têm profunda ligação com as atividades jornalísticas, porque tratam dos direitos do cidadão. As 3 primeiras gerações de direitos fundamentais foram baseadas na Carta da Fundação da ONU, na encíclica Rerum Novarum da Igreja Católica, instrumentos de rendição da Alemanha no final da Segunda Guerra, Revolução Francesa ou na Declaração da Independência Pessoal. As 3 gerações, né, as primeiras 3 gerações, que encontram seu fundamento, são baseadas nos ideais da Revolução Francesa, né? Temos a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade.
Quinta questão. Ao noticiar a prisão de um médico, um portal menciona que o suspeito já é culpado. Então vejam, portal ao mencionar, ou melhor, ao noticiar a prisão de um médico, um portal noticia que ele já é culpado de fraude. À luz da declaração, esta afirmação viola o direito de acesso à informação, pensamento ou presunção de inocência e garantias de defesa de um julgamento público. Letra C. Obter asilo no caso de perseguição política ou liberdade de ir e vir dentro do território nacional. Ó, viola a presunção de inocência, beleza? Pessoal, bora agora entrar, né? Vamos agora entrar aqui na correção do simulado, na parte de direito penal,